Uma pergunta que em algum momento da vida fazemos. Quem é Deus? Você nunca viu Deus, e ninguém nunca viu Deus. Agora é verdade, claro, que a Bíblia fala sobre suas mãos, para que possamos compreender isso em nossas pobres mentes, que Deus é muito poderoso. A Bíblia às vezes fala sobre seus olhos, para entendermos que Ele vê tudo. A Bíblia também fala sobre a boca dele, para entendermos que Deus fala e se revela. Deus é um espírito, Ele não tem corpo carnal, Ele não pode ser pesado, Ele não pode ser medido, Ele não pode ser tocado, Ele não pode ser sentido. Ao menos que Ele queira, é claro. Ele é um espírito, e Deus é um espírito pessoal. Quem é Deus? Ele não é algo, Ele é alguém. É por isso que Deus tem nomes, e o nome mais conhecido é, claro, Jeová, que é apenas a maneira portuguesa de escrever o nome que Ele se revelou quando falou com Moisés. Eu sou o que sou. Deus é alguém. É por isso que várias vezes na Bíblia lemos que as pessoas se tornaram seus amigos e que Ele se torna deles. E é por isso que desde o início da Bíblia até o fim lemos que Deus pode ser conhecido. Este é o grande Deus que encontramos na Escritura. Mas como Ele é em si mesmo, no que diz respeito ao espaço, Deus está em todos os lugares. Não encho o céu e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23:24. Deus está em todo lugar, e o que isso significa, claro, é que Deus não está ausente em lugar nenhum. Isso significa que Deus, em toda a sua glória, todo o seu ser, toda a sua majestade, toda a sua pureza, todo o seu poder, tudo o que Deus é, está em qualquer lugar, a qualquer hora e em todo lugar, a cada momento. No que diz respeito ao espaço, Ele está em todo lugar. Agora, nossas mentes mortais não conseguem entender isso. Como pode ser que Deus inteiro esteja aqui, e ainda assim Deus inteiro está lá? Como pode ser que Deus, em todos os seus aspectos, em toda a sua plenitude, ainda esteja aqui se formos para a galáxia mais distante e distante? A resposta é que Deus inteiro está lá. Isso nos deixa completamente perplexos e confunde a mente humana. Mas é isso que a Escritura declara. Tudo o que podemos fazer é nos curvar em adoração, admirar e adorar a Deus. Deus é eterno no que diz respeito ao tempo. Ele é eterno, desde a eternidade até a eternidade. Ele é Deus. Quando Abraão orou para Ele, ou quando Davi orou para Ele, ou quando oramos para Ele agora mesmo, Ele é exatamente o mesmo. Ele está completamente inalterado. Ele não teve começo. Ele não tem fim. Ele não tem idade. Ele é infinito. Não há nenhum tipo de limite para Deus. No que diz respeito ao conhecimento, Deus sabe tudo. Nosso conhecimento é muito pequeno. E se juntarmos tudo o que a raça humana sabe, é apenas uma pequena parte do todo. Deus é infinito. Quando viemos ao mundo, temos muito pouco conhecimento. E temos que aprender uma coisa de cada vez. E muitas vezes nos esquecemos delas tão rapidamente. Deus nunca aprendeu nada. Ele sempre soube. E não há nada que Ele não saiba em qualquer lugar. Ele vê todas as coisas como elas realmente são o tempo todo. Lemos nas Escrituras no Salmo 147, 5. A compreensão dele é infinita. Isso significa, claro, se você não entendeu ainda, é impossível enganar Deus. Você não pode puxar a lã sobre os olhos dele. Você não consegue fazer as coisas parecerem diferentes do jeito que elas realmente são. No que diz respeito ao poder, Ele faz o que quiser. O Salmo 115, 3 diz, Ele faz o que Ele quiser. E lemos no livro de Daniel que Ele faz de acordo com a sua vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode conter sua mão ou dizer a Ele, o que você fez? Lemos no livro de Efésios que Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Mas o próprio movimento de um inseto, o próprio sopro do vento, até mesmo o que os homens maus fazem, cada detalhe faz acontecer exatamente o que Deus planejou, sem Ele ser mal de forma alguma. Ele nos deu a escolha e escolhemos fazer o mal, porque Ele quis assim. Ele poderia ter acabado com a humanidade, mas Ele faz tudo exatamente como Ele quer. Se nos deixou escolher entre fazer o bem ou o mal, foi porque Ele quis. E no fim, tudo vai e terá ocorrido de acordo com a sua vontade. Como é esse Deus eterno? Que tipo de Deus é Ele, esse Deus que é um espírito? Deus é santo, e a Bíblia nos diz que Ele é santo. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Na presença de Deus, há maravilhosas criaturas que nunca pecaram. E ainda há algo diferente sobre Deus que é tão esplêndido, que essas criaturas que nunca pecaram nem conseguem olhar para Deus, porque Ele é santo. A palavra santo significa ser cortado, ser separado,
E Deus está cortado de todas as suas criaturas. Ele é completamente diferente e separado de todas as suas criaturas, porque ele é inteiramente puro. Ainda assim, nunca poderemos realmente entender o que isso significa. Nós apenas temos que aceitar o que a Escritura diz. E diz com o salmista, e com Moisés, que ele é glorioso em santidade. Nossas mentes não são capazes de entender inteiramente como Deus é, e nem a extensão de seu poder. Como seres temporais, que têm limites em tudo, fisicamente, intelectualmente e de visão. Vai entender um ser atemporal, onipresente, onisciente e onipotente? Deus é justo, e este é um olhar sobre o pecado. Não é uma verdade maravilhosa? Você pode imaginar como seria se o Deus que existe desde a eternidade até a eternidade, que está em todos os lugares, que sabe todas as coisas e pode fazer o que ele quiser, não fosse justo? Seria uma mensagem terrível que eu teria que pregar se eu tivesse que te dizer que esse Deus é perverso, ou tirânico, ou egoísta. Mas graças a Deus, eu não preciso te contar isso. Ele é justo em todos os seus caminhos, e ele nunca pode ser culpado por qualquer coisa. Deus é amor, e quando leio a Bíblia, eu respiro um grande suspiro de alívio. Não seria uma coisa terrível se esse grande Deus infinito e eterno tivesse feito pelo menos uma coisa errada? Esse é um medo que nunca precisamos ter. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele nunca pode ser culpado por qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia, aliás, não diz que o amor é Deus. Se você não conhece Deus, você não conhece o que é o amor. Deus é amor. Lemos no Êxodo. O Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade. Ele é paciente para a raiva. Lemos em Miqueias e Joel que ele é de muita bondade. E é por ele ser amor e justiça que devemos nos arrepender e não pecarmos mais, ao contrário do que é pregado hoje, de que ele nos aceita mesmo que continuemos a pecar, pelo fato dele ser amor. Como eu disse antes, o amor não é Deus, e sim Deus é amor. Existem pessoas que pregam um amor mentiroso que aceita todo o pecado e esquecem que Deus é santo e puro. Ele aceita todos os pecadores que se arrependerem, até do pior pecado. Mas essa pessoa tem que se tornar santa e separada do pecado. Se não fosse assim, Deus não seria justo. E sabemos que ele é. Deus é bom, é amor. E por que alguns de vocês ficam longe dele? O Senhor é bom para todos. Não é maravilhoso? Ele é bom e nos faz bem, disse Davi em seus salmos. Agora, homens e mulheres comuns consideram Deus como seu inimigo. Eles prefeririam ter saído de suas vidas. No entanto, seus corações ainda batem. Seus pulmões ainda respiram, suas mentes ainda pensam. Ele lhes dá chuva e sol e estações frutíferas para desfrutar, e às vezes até alegria de coração. Ele envia risadas ao mundo deles, alegria e amor e filhos. Ele é ativamente bom para eles, e a colheita ainda amadurece para eles. O pão ainda está na mesa, e eles ainda comem. Mas a maior prova da bondade de Deus é que ele adora perdoar seus inimigos, e faz isso quando eles vêm pedir a ele por misericórdia. A Bíblia diz em Salmos 86, 5: Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Deus é sábio. Bendito seja o nome de Deus para sempre, já disse Daniel, pois sabedoria e poder são dele. Veja a complexidade da criação, o fino equilíbrio, a menor criatura, a menor molécula, o próprio átomo, o DNA. Tudo é obra de Deus. Quão sábio ele é para tê-lo criado. E a própria existência do conhecimento, o fato de que existe algo como compreensão, é invenção de Deus. Então, quando pensamos em como ele planejou uma maneira de salvar rebeldes, pecadores e ingratos rancorosos, e ele fez isso através do sangue em uma cruz, nós admiramos a sabedoria de Deus. E dizemos com o apóstolo Paulo em Romanos 11, 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é incompreensível. Você vê, enquanto lemos a Bíblia, o que a Bíblia diz é claro o suficiente. Eu posso te contar e você pode descobrir por você mesmo. Questões começadas com o que podemos responder. Quem é Deus? Que tipo de Deus ele é? O que ele é em si mesmo?
Essas perguntas podemos responder porque Deus deu as respostas. Perguntas começadas com como são perguntas que nenhum de nós pode responder. Como é que Deus pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, na totalidade do seu ser? Nós não podemos responder a isso. Como é que Deus pode saber todas as coisas como elas realmente são o tempo todo sem aprendê-las? Como é que Ele pode ser justo e amar, justo e bom? Como é que Ele pode ser 3 e ainda ser 1? Não podemos responder a nenhuma dessas perguntas porque somos apenas criaturas comuns. Nossas mentes são muito limitadas e somos criaturas pecaminosas. Nossas mentes são muito obscurecidas. Não há dúvida de como que podemos responder, porque não somos Deus. E tudo o que podemos fazer lá é dobrar os joelhos diante de Deus, reconhecer o mistério e admitir que Ele é Deus, maravilhoso e soberano, e nós somos suas humildes criaturas. Se gostou desse vídeo, glorifique a Deus nos comentários e compartilhe esse vídeo para seus amigos e família. Vou deixar aqui 2 vídeos para você escolher para assistir depois desse. Um deles é sobre o ser mais misterioso da Bíblia. Espero que goste. Te vejo no outro vídeo e que Deus nos abençoe.